A sexta e última palestra de Mises em Buenos Aires foi essencialmente sobre a importância das ideias da liberdade para que haja um mundo melhor. Tudo o que ocorre na sociedade é consequência de ideias, sejam elas boas ou más. É preciso combater as más ideias. Para haver progresso moral, econômico e político, devemos substituir as ideias errôneas por outras melhores. Mises nos exorta a refutar as doutrinas que promovem a violência sindical, o confisco da propriedade, o controle de preços, a inflação e tantos outros males que nos assolam. E foi nessa palestra que uma de suas frases mais conhecidas foi proferida: ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Para Mises, as boas ideias devem ser ensinadas às pessoas de modo a fazê-las distinguir as doutrinas erradas. Infelizmente, tendemos a crer que a política significa partidarismo, grupos de interesse e discussões apaixonadas. Política, contudo, representa a organização da polis, ou seja, a forma como as pessoas adequam seus comportamentos para viverem numa sociedade. Boas ideias políticas ensejam em boas práticas, ao passo que más ideias acarretam desavenças e guerras. Para ilustrar, durante o século XIX, as guerras diminuíram em número e em grau de atrocidade porque foi uma época de grande desabrochar das ideias da liberdade. Daí veio o século XX, fazendo ressurgir um enorme espírito beligerante, consequência de doutrinas coletivistas. Muito se tem escrito acerca de democracia no século XX, sobre o tal governo popular representativo. Mises parece crer em algum lado bom da democracia. Segundo ele, a democracia que os textos criticam é apenas aquela em que o intervencionismo é a política principal do país. Sim, porque Mises enxerga que o intervencionismo do governo na economia é uma forma de socialismo. Para ele, não é a democracia em si o problema. Afinal, o intervencionismo é a raiz de quase todos os problemas do Estado. Segundo salientou, foram as mudanças políticas causadas pelo intervencionismo as responsáveis por diminuir a resistência aos surgimentos de ditadores. Portanto, o intervencionismo facilitou a brutalidade bélica do século XX. Temos o viés de considerar que o desgaste político do governo exercido pelos representantes do povo seja um fenômeno desvinculado da economia. Essa independência, no entanto, não existe. O homem não é um ser que tenha, por um lado, uma dimensão econômica e, por outro, uma dimensão política. De fato, Mises leciona que aquilo a que chamamos de perda da liberdade, do governo constitucional e das instituições democráticas, nada mais é que a consequência da mudança radical das ideias políticas e econômicas, pois os eventos políticos são a consequência da mudança das políticas econômicas. Trocando em miúdos, de nada adianta aquele seu amigo socialista votar em um governo intervencionista achando que terá mais liberdade sexual, mais churrasco barato, mais transportes. O intervencionismo empobrece a sociedade no longo prazo. Não há verdadeira liberdade civil sem liberdade econômica. Só que o intervencionismo tem muito apelo popular e ele segue na linha contrária de uma vertente realmente democrática. É fácil para um político se promover com pautas de grupos de interesses conflitantes. À guisa de exemplo, há representantes em órgãos legislativos interessados em satisfazer eleitores que desejam, digamos, um preço alto para o açúcar, para o leite e para a manteiga, e um preço baixo para o trigo a ser subsidiado pelo governo. Esses parlamentares nunca poderão representar verdadeiramente o povo, dado que jamais lhes será possível representar a totalidade de seu eleitorado. Os grupos políticos de pressão demonstram ser quase impossível aos governos deter a inflação, porque um grupo quer um privilégio que terminará afetando o outro. Não podendo aumentar tributos, o governo recorrerá à impressão de dinheiro para satisfazer uma parcela do eleitorado. Essa inflação terminará sendo uma desvalorização monetária a ser paga por todos os demais cidadãos, menos, é claro, por aquele grupo inflacionista que se beneficiou de algum subsídio ou emprego gerado.
E de repente, quando algumas poucas autoridades eleitas procuram restringir despesas governamentais e limitar gastos, surgem na contramão aqueles que defendem interesses especiais, visto que serão beneficiários diretos de determinados itens do orçamento público, lei para artistas menestréis ricos, subsídios agrícolas, linhas de crédito para corporativistas milionários que apoiaram determinada campanha eleitoral e etc. Então, essas pessoas e seus políticos de estimação apresentam-se para declarar que tal projeto específico de redução de gastos não pode ser posto em prática, ou que tal outro deve ser implementado. Tudo em nome da tal democracia, o que na visão de Mises é, na verdade, em nome da má ideia política do intervencionismo. No século XIX, os discursos políticos eram feitos no intuito de convencer a maioria sobre as próprias ideias, desde que estas fossem bem fundamentadas. As normas constitucionais eram formuladas no sentido de abranger ao máximo a população. Partia-se do pressuposto de que o governo não iria interferir nas condições econômicas do mercado, ou seja, não havia esse lobby de grupos de interesses pleiteando favores intervencionistas em trocas de votos como se teve no século XX e se tem hoje no século XXI. Segundo as concepções do planejamento central, é dever do governo apoiar, subsidiar e conceder privilégios a grupos especiais. No final das contas, praticamente hoje em todos os países do mundo onde não vigora uma ditadura comunista, já não existem partidos políticos autênticos, no velho sentido clássico, mas tão somente grupos de pressão. Mas Mises nos lembra que não tem como aplicar com sucesso a uma grande nação esse sistema de grupos de pressão. Citando um exemplo de Mises, enquanto apenas uma pequena parcela da população norte-americana dedica-se à agricultura, o restante é constituído por consumidores, os não produtores de produtos agrícolas. Todavia, aquele país tem uma política de gastos de bilhões e bilhões de dólares para manter os preços dos produtos agrícolas acima do mercado. Isso traz lucro a uma parcela pequena de produtores rurais, ao custo de o cidadão ter que pagar mais caro por alimentos. Ludwig von Mises também conta nessa palestra que a verdadeira causa do declínio do Império Romano não foram as invasões bárbaras como muitos são levados a pensar. De fato, a derrocada do Império Romano se deu por excesso de intervencionismo dos governantes na economia e por inflação, feita pela mudança nas ligas dos metais das moedas, o que permitiu que mais moedas de menos valor fossem jorradas no mercado. As ideias intervencionistas, as ideias socialistas, as ideias inflacionistas às quais assombram a humanidade foram concebidas por intelectuais e são ensinadas nas universidades. Pelo menos essa situação, por pior que seja, pode ser combatida no campo das ideias. Se estivéssemos na época dos imperadores romanos, ninguém questionaria que o controle de preços era uma péssima política, pois era direito do governo de adotar a política que desejasse. Agora, quando escolas, professores e livros didáticos recomendam tais e tais caminhos equivocados, podemos ao menos discuti-los. Ora, pela doutrina marxista, o determinismo histórico levaria a mente proletária sozinha a formular o socialismo. Porém, não foi isso que aconteceu. Todos os autores socialistas, sem exceção, eram burgueses, no sentido em que os próprios socialistas definiam. Karl Marx não teve origem proletária. Não precisou trabalhar para estudar em uma universidade. Cursou o ensino superior do mesmo jeito que os filhos da elite da época. Depois de formado, passou o resto de sua vida sendo sustentado pelo amigo Friedrich Engels. Aliás, Engels era um industrial, ou seja, o pior tipo de burguês, segundo as mesmas ideias socialistas. Na linguagem do marxismo, era um explorador. Percebem como essa doutrina já nasceu hipócrita e nunca deixou de ser hipócrita? Essas ideias socialistas conduzem a ditaduras. Um político autoritário pode começar seu governo com uma roupagem de democracia, fazendo todo tipo de promessas. Porém, ditador que é, não as cumprirá. Em vez disso, argumentou Mises, suprimirá imediatamente a liberdade de expressão de tal modo que os jornais e os oradores no parlamento já não possam assinalar, nos dias, meses ou anos subsequentes,
que no primeiro dia de sua ditadura ele dissera algo diverso do que passou a praticar dali por diante. Alguma semelhança com os dias atuais? Mas não perca a esperança, amigo. Essa última palestra de Mises foi sobre como ideias luminosas podem combater as trevas histriônicas do intervencionismo. Ele encerra seu discurso afirmando que nossa civilização sobreviverá respaldada em ideias melhores que aquelas que hoje governam a maior parte do mundo. As novas ideias, e eu acrescento as ideias libertárias, serão engendradas pela nova geração. Espero que, dentro de alguns anos, o número dos defensores das ideias em prol da liberdade tenha crescido consideravelmente neste e em outros países. Quanto a mim, tenho plena confiança no futuro da liberdade, tanto política quanto econômica. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Rhodes, Edilé e Quintessência. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade. Clique em Seja Membro para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo!